O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, últimos serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista Lucas coloca Jesus em caminho para Jerusalém. Ele está subindo para Jerusalém. E junto com Jesus vão também os seus discípulos. E ao longo do caminho existem as multidões também que se aproximam de Jesus. Pessoas que se aproximam para fazer alguma pergunta para Jesus. Ora, esse caminho de Jesus para Jerusalém não é simplesmente a narração de um fato. É um caminho espiritual, um caminho teológico. Jesus está indo para Jerusalém e lá em Jerusalém ele vai dar glória ao Pai através do seu sacrifício na cruz e através da sua ressurreição. E os discípulos o seguem e vão sendo instruídos por Jesus, sobretudo a respeito do reino de Deus. E o evangelho de hoje diz que enquanto Jesus está passando pelos povoados, pelas cidades, alguém se aproxima e pergunta para Jesus: é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Essa pessoa tem uma preocupação com a salvação. Mas certamente ele tinha ouvido alguém dizer que são poucas as pessoas que se salvam. No tempo de Jesus, haviam mestres, pessoas que ensinavam o povo. E para essas pessoas, sobretudo para o grupo dos fariseus, algumas pessoas já estavam condenadas, não tinha salvação para elas. Por exemplo, as prostitutas, os cobradores de impostos, ou aquele ladrão que se aproximou de Jesus, ou aquele que foi crucificado com Jesus, ao lado de Jesus. No entanto, nós vimos que aquele ladrão que foi crucificado pediu a Jesus que
o levasse consigo, que se lembrasse dele quando estivesse no seu reino, e Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, este homem que para aquele grupo de pessoas já estava condenado, Jesus o salvou. Aquela prostituta que deveria ser apedrejada, Jesus diz: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai, de agora em diante não peques mais. Já estava condenada por eles, mas Jesus a salva. Cobradores de impostos, Mateus, por exemplo, um cobrador de imposto, um homem puro, um homem desonesto, também estava condenado à salvação, não poderia obter a salvação. No entanto, Jesus o chama e ele se torna um discípulo fiel de Jesus. E podemos encontrar tantos outros exemplos na Bíblia, no Novo Testamento. Portanto, para Jesus, não existe alguém que não possa ser salvo. Ninguém está condenado de antemão. Todos podem ser salvos. Foi para isso que Jesus veio, para que todos obtenham a salvação. E quando esta pessoa pergunta para Jesus, são poucas as pessoas que se salvam, Jesus não dá uma resposta direta. Jesus praticamente diz: depende de cada pessoa. Todos têm a possibilidade, todos podem chegar à salvação. Depende do compromisso, do esforço de cada um. Um detalhe, vocês já devem ter ouvido por aí seitas que dizem que só eles se salvam. Até sabem o número dos que se salvam. E para ser salvo precisa pertencer àquela determinada denominação. É totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Ora, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que somos chamados para a salvação. Que Jesus já conseguiu para nós essa salvação. Já conseguiu. Pela sua morte, pela sua paixão, pela sua ressurreição. Ele já pagou por nós. Mas pelo fato que Jesus deu a vida, se entregou por nós, Ele nos garante a salvação, mas depende agora de nós fazermos a nossa parte para alcançarmos. Não vale aquilo que alguns dizem: Jesus já deu a vida por mim, Jesus já me deu a salvação, portanto agora eu posso fazer aquilo que quero, porque a minha salvação já está garantida. Não é assim. Ele já garantiu para nós, já nos justificou, mas agora cabe a nós fazermos a nossa parte para consegui-la. Aquilo que compete a Jesus, Ele já fez por nós. Portanto, é também um esforço, é uma conquista da nossa parte. Por isso que Jesus diz em seguida para aquela pessoa: esforçai-vos. Vamos ver aqui, Jesus diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Portanto, Jesus fala de um esforço para conseguir esta salvação. Entrar pela porta estreita, é preciso entrar pela porta estreita. O que significa a porta estreita? Significa fazer o bem, praticar as obras boas, que nós sabemos, podemos dizer as obras de misericórdia. Estamos no ano da misericórdia. Porta estreita é fazer todo o esforço para colocar em prática o ensinamento de Jesus, colocar em prática os mandamentos, praticar as obras de misericórdia.
concretizar a nossa fé através das obras de cada dia. Por isso Jesus diz que vai chegar algumas pessoas que dirão: mas nós falamos o teu nome nas praças, pregamos em teu nome, comemos e bebemos contigo. E Jesus vai dizer: eu não os conheço. Por quê? Porque foram pessoas que falaram em nome de Jesus, disseram que pertenciam a Jesus, que eram discípulos de Jesus, mas não fizeram algo de concreto em favor dos irmãos. Portanto, nós devemos estar atentos para que a nossa fé não seja uma teoria. Madre Teresa de Calcutá dizia que as mãos que servem são mais santas do que os lábios que rezam. As mãos que servem são mais santas do que os lábios que rezam. Porque os lábios, a oração é uma coisa boa, é importante nós rezarmos, mas é importante ainda mais nós demonstrarmos a nossa fé agindo, servindo os irmãos que necessitam. O Papa Francisco disse: o que adianta, não adianta abrir tantas portas santas, se não se abre o coração para o amor, se não se abre as mãos para doar, se não se abre as igrejas para acolher. Então nós temos que concretizar a nossa fé, a nossa ação em favor dos irmãos. Nós não podemos dizer que estamos salvos simplesmente porque eu pertenço a uma determinada denominação religiosa. Eu não posso dizer que eu estou salvo porque eu participo da missa todos os dias até, eu procuro fazer as minhas orações cada dia. Tudo isso devemos fazer. É uma necessidade que nós temos como filhos de Deus, como cristãos, devemos rezar cada dia. Se pudermos participar da Eucaristia cada dia, é muito bom, coisa louvável, as novenas que fazem, os encontros bíblicos nas casas, todas coisas boas, importantes, maravilhosas. Mas tudo isso depois deve nos levar ao serviço, a fazer o bem, gestos concretos de partilha, de solidariedade, de perdão, gestos concretos de misericórdia. É isso que Jesus pede para nós, porque Ele diz: se a gente não faz isso, se a gente segue o caminho da porta larga, que é o comodismo, é o egoísmo, a nossa fé, assim ela é morta, como diz o apóstolo Tiago. A nossa fé é morta se ela não é acompanhada das obras. Sejamos, portanto, pessoas que, além de proclamar o nome de Jesus, além de celebrarmos com a comunidade, além de louvarmos a Deus, sejamos pessoas que concretizam a própria fé, indo ao encontro das pessoas, sendo as mãos de Jesus, sendo os lábios de Jesus, sendo os braços que acolhem, manifestando ao mundo, testemunhando ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Assim Jesus vai nos reconhecer, quando chegar o momento em que nós nos apresentarmos diante dEle, Ele irá nos reconhecer. Portanto, quem é chamado à salvação, são poucos que se salvam, são muitos. Qual é a proposta de Deus? O que é que Deus quer de nós? Que todos sejam salvos, que todos sejam salvos. Agora, para conquistar a salvação depende da nossa fé, da concretização da nossa fé, do nosso serviço, da nossa doação, do bem que nós fazemos. Portanto, não há limites para a salvação. Não existe número determinado para aqueles que se salvam.
A alegria do Pai, o desejo do Pai é que todos os seus filhos sejam salvos. E Jesus, para isso, deu a vida, para que todos nós alcancemos a salvação. E o que nós devemos fazer agora? Vamos lutar, vamos nos empenhar, vamos nos comprometer. Sejamos pessoas que amam de verdade, pessoas que abrem o coração para acolher, pessoas que se dispõem a servir os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.